E aí, meu amigo, como é que você tá? Você já ouviu falar em zona de conforto? Cara, eu até ano passado eu não conhecia esse conceito e o quanto isso impacta ou impactava na minha vida enquanto eu não percebia que eu estava parado. Então, por exemplo, se for analisar sem saber nada sobre o que isso pode causar, mas sim só sobre a palavra, zona de conforto. É um lugar onde você está confortável. E às vezes, em lugares onde nós estamos confortáveis, nós não estamos obtendo evolução nenhuma, resultado nenhum, nada, absolutamente nada. Seguindo a ideia, só pela palavra, só sem saber nada. Vamos imaginar que nós nos deparamos com uma situação onde é preciso que você fique mais tempo para resolver aquela situação. Então, por exemplo, é sexta-feira, todo mundo está indo embora do trabalho e aí apareceu uma situação, e aí você vai ter a escolha de ficar para resolver a situação ou você vai deixar. Aí você vai ter essa escolha. Às vezes você pode deixar para depois ou você pode ficar e resolver. Só que agora imagina que esse tipo de situação se repita na tua vida. Então, um dia numa sexta-feira, daí começa a aparecer numa terça, quarta, quinta e você vai deixando, você não faz. E aquilo vai acumulando e você vai crescendo no teu trabalho, mas você tem a mania, o hábito, ou seja, isso é o normal para você, de você não despender mais atenção nas coisas que aparecem no teu dia a dia. Beleza. Alguns anos você cresce na tua profissão e você chega no auge, digamos assim, da tua carreira. Você toma decisões que, digamos assim, envolve a tua decisão, a tua ação, tá mais ou menos 3.000 pessoas abaixo de ti. Então, o que tu decidir movimentará, no que tu consegue ver no momento, 2.000 pessoas. É claro que a rede de network de uma pessoa que tem 2.000 embaixo, como funcionários, por exemplo, ela é muito maior, porque cada um tem sua família, filhos. Então, o número de pessoas envolvidas é muito maior que 2.000. Muito maior. Então, as decisões que essa pessoa toma afeta os 2.000, mais todos que estão abaixo dos 2.000 também. Então, é um número gigantesco. Eu até me perguntei esses dias, será que se, por exemplo, eu tiver um amigo do outro lado do planeta e eu mandar uma mensagem para ele e ele disparar para todos os amigos dele e todos os amigos disparar para todos os amigos, será que uma informação, uma palavra não percorre o planeta inteiro em um dia? Estava pensando sobre isso. Eu acredito que sim. Eu acredito que uma mensagem, se por exemplo eu mandar para todos e essas pessoas mandarem para todos, essa informação percorre o planeta inteiro em um dia. Interessante, né? Como é fácil às vezes perceber como é fácil mudar, como pode fazer assim e as coisas se transformarem do dia para a noite. Voltando, então essa pessoa que está nesse cargo, ela tem muitas pessoas abaixo dela. Então ela vive uma vida confortável, ela evoluiu na profissão pelo tempo. E em certos momentos, em certas reuniões, onde é necessário debater sobre assuntos complexos, sobre situações e problemas complexos, seja da empresa ou seja algo que envolve mais pessoas, existe essa ideia da zona de conforto. Só que olha como isso é um problema, porque para resolver problemas complexos é preciso pensar. E se tu parar para pensar, o fato de você pensar sobre um assunto já vai te tirar da zona de conforto. Ou seja, quando você para e pensa, você já está fora dessa zona de conforto. Então essa pessoa, que tem muitas pessoas abaixo dela, não gosta muito de pensar. Então todas as reuniões terminam em pizza, por exemplo, ou terminam mais cedo. Toda vez que tem um problema, é hora de tomar um café. Então tem infinitas formas da zona de conforto se demonstrar na vida das pessoas. E conforme as pessoas crescem, elas têm poder, entre aspas, sobre as outras pessoas. As decisões influenciam as outras pessoas. Então imagina num cargo de altíssima graduação, lá no topo,
uma pessoa na zona de conforto. Olha o tamanho do problema que isso é. Só que isso começou aqui embaixo. Começou hoje, começou no dia a dia e foi acumulando na vida da pessoa. Então as coisas não acontecem por nada. É uma decisão aqui, outra ali. Ah, não vou fazer isso, não quero falar sobre isso, vou ignorar isso. Não quero me posicionar sobre diversos assuntos com a minha família, por exemplo. Aprendi algo novo que é totalmente ao contrário do que as pessoas falam ou acreditam, e eu não vou me posicionar porque eu, sabe, tenho medo da reação deles, ou não sei o que eles vão pensar, ou tenho medo de perder um amigo, não vou comentar sobre tal assunto. Eu vou deixar de dar a minha opinião, entre aspas, sobre o assunto, sobre algo que a pessoa está fazendo e eu acredito que não é correto, ou que eu não faria. Eu deixo de me expressar porque também é zona de conforto. Então tudo isso envolve a zona de conforto em si. Então, além de você sabotar o teu processo de evolução, de crescimento, você vê que os outros lá na ponta vão prejudicar a tua evolução, querendo ou não. Porque se tudo é uma teia, essa questão do network é uma teia, uma decisão aqui afeta aqui, aí tu tem a política de um lado, tu tem a economia do outro, e se você junta tudo isso, isso dá uma teia. Então uma ponta está conectada na outra. É como se fosse uma toalha numa mesa. Eu puxo uma ponta, a outra lá na ponta vem junto. Eu puxo a outra lá vem junto. Então as coisas acontecem como um todo. Só que isso é um tremendo problema. E isso é algo que eu vejo que é muito, digamos assim, tá na moda. Tá na moda e parece que cada vez mais isso é alvo de atenção das pessoas. Então é normal hoje não fazer mais nada. Então a pessoa não cria, a pessoa não pensa, a pessoa não desenvolve. E dá para ter uma noção disso se você observar, por exemplo, as músicas, o que mudou nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. É só tu pegar hit dos anos 80, escreve e tu vai encontrar algumas músicas. Tu escreve hit dos anos 2000, hit 2010, 2020. E aí tu olhas hoje as mais tocadas de hoje e tu compara a letra e tu vai ver a decadência que é. E isso é um reflexo. Isso é só um reflexo. É a mesma ideia da arte. A arte por um todo, tu pega como os artistas se expressavam há um tempo atrás, aí você pega os de hoje e aí você vê a diferença da expressão da arte. Então você tem alguns pontos para comparar. E aí você vai perceber a decadência abrupta que tem nesses aspectos e como as pessoas concordam e trabalham, querendo ou não, sabendo ou não, para que a decadência continue acontecendo. E no fundo disso vem a zona de conforto. Vem a zona de conforto. Ainda mais hoje em dia que, por exemplo, claro que isso não é de propósito, né? Isso aí tem um porquê. Tem algo a mais que promove isso e monetiza essa decadência em si. Então, na nossa vida, por exemplo, o apego pelo dinheiro, o quanto a pessoa quer isso, se tirar isso da pessoa, o que ela sobra dela, na verdade? Então, isso é um bom treinamento para ser feito, é uma boa percepção que a pessoa deveria ter sobre ela mesma. O dinheiro, na verdade, ele não existe de fato, ele só existe porque as pessoas criaram isso, é totalmente mental. Se tu for, sei lá, na Amazônia e der $1 milhão para um índio, ele vai te olhar e vai te dar uma flechada, ou vai te dar uma flecha por esse valor, porque não faz sentido nenhum, porque vai fazer o que com o dinheiro? Então são valores irreais e no fundo eles não fazem sentido. Só que essa troca nossa, essa busca incessante por conforto faz com que nós trocássemos ou ainda trocamos o nosso tempo por isso. E o foco e a nossa atenção e a nossa energia principalmente por dinheiro nesse aspecto. E dinheiro nada mais é do que energia congelada. Você vai lá, trabalha 8 horas
e você recebe dinheiro em relação a isso. Então você foi e trabalhou, você trocou a tua energia, que a energia que você gasta, uma parte é proveniente do que tu come, a outra não. Então você vai lá, você faz uma troca. E você acredita que você vale o que você ganha. Só que isso também não é verdade. E para tu conseguir ver isso e sentir isso e conseguir viver isso na tua vida, tu tem que entender o que é zona de conforto. Porque às vezes, toda forma que você começar a se questionar, todo o viés, todo o caminho que você entrar num questionamento sobre qualquer aspecto da tua vida, você vai bater na zona de conforto, porque às vezes você nunca chegou lá. Então, para você entender algo que você nunca pensou antes, é um pouco complicado entender em 5 minutos, em 10 minutos, 20 minutos. Às vezes é algo que demora tempo, demanda tempo, porque você tem que trocar a forma como você vê a vida. Tem que trocar a forma, você tem que mudar a forma como você vê. E muitas das coisas que estão para acontecer na nossa vida, nós não conseguimos ver nesse momento, porque nós estamos limitados e condicionados ao que dizem que é um paradigma, que é o que nós conseguimos ver no momento. Então a forma que nós vemos as coisas que acontecem na nossa vida, a gente entende a sociedade, ele é um paradigma, é isso que está instalado, digamos assim. Só que isso pode mudar muito rápido. Isso vai mudar, isso muda o tempo todo, na verdade, só que eu acredito que o nosso trabalho é mudar internamente isso. Então nós deveríamos, né, claro, sair da zona de conforto e começar a estudar e entender realmente o que é a vida sem filosofia, sem sociologia, sem economia, sem política. Ou seja, tem que tirar tudo isso da frente, porque senão você não vai conseguir ver nada. Senão você se apega nesse tipo de situação e você foca nisso e você acredita que o problema é a política, o problema é o dinheiro ou qualquer coisa do tipo, e na verdade isso não é o problema. Isso não é nem a causa. Você tem a causa e o efeito. Você tem a semente e você tem a árvore. Você está vendo a árvore, só que para a árvore estar ali, a semente existiu. Uma coisa está conectada na outra. É tipo o ovo e a galinha. Como que vai existir uma sem a outra? Ela está tocado. Então, qualquer passo que você dê, que eu for dar na minha vida, vai ter que enfrentar essa zona de conforto. E ela é um problema sério na vida da pessoa, na verdade, em todos os aspectos. Porque ela, talvez tenha algum vínculo emocional, alguma coisa do tipo, que mantém a pessoa travada, que ela não consegue. E aí quando ela pensa, nossa, tô cheio de livro aqui para mim ler, na minha lista faz 40 anos e eu não li nenhum ainda. Bom, agora eu vou pegar para ler. Só que ela já tomou essa decisão tantas vezes que o cérebro dela está acostumado com isso. Então a hora que ela pensa nisso, ele já toma o caminho que ele deveria ir para cá, só que ele vai para cá. Ele vai para outro caminho porque ela sabe que a pessoa já fez tanto disso que quando ela diz eu vou ler, na verdade ela vai dormir. Então o eu vou ler no fundo significa outra coisa. Então através de uma autoanálise feroz que a pessoa faz, ela vai descobrindo esse tipo de situação e ela vai saindo da zona de conforto, ela vai conseguindo ver o que ela não via antes, resolvendo situações e buscando respostas que ela não tinha antes. Só que para isso acontecer, tem que dar o primeiro passo, e esse passo, quem está na zona de conforto não consegue dar. Vai ter que sair da zona de conforto. Existem infinitas formas de sair, basta que a pessoa tenha a intenção e queira fazer isso. Ela vai sair de uma forma ou de outra. Nada é por acaso, tudo acontece por um motivo. E a zona de conforto em si também tem um motivo. Tem um porquê de existir. É um estacionamento, é tipo aqui tem um estacionamento. Tem um monte de carro parado aqui. Se ninguém vir buscar os carros, eles vão ficar aí para sempre. Até que, se um dia der, por exemplo, um vento muito forte, vai arrastar os carros para algum lugar. Para cima, para baixo, para água, não sei. Só que algum evento externo vai acontecer e vai fazer ele se movimentar. Porque a evolução é intrínseca do universo. A planta bota semente, ela cresce e dá frutos. E depois dura um tempo de vida e vai embora.
Então ela tem um caminho, ela evolui. E o nosso caminho é o mesmo. Nós também cresce, dá frutos, evolui e passa, troca. É isso aí, meu amigo. Zona de conforto. Se você não sabe o que é isso, existem grandes chances de você estar nela. Um abraço.